condições de vida, de condições de saúde, de acesso. E a gente nunca viveu, por exemplo, numa era tão de paz, sem guerra como agora. Exatamente. Então, assim, hoje é muito melhor do que antigamente, em vários aspectos. Sim. Essa é, inclusive, uma das críticas que se tem à educação. Eu gosto de chamar de educação respeitosa. Como eu te disse, eu não sigo estritamente só uma teoria da disciplina positiva, né? Uhum. Mas essa educação respeitosa é o quê? Nada mais do que você tratar as crianças como outros seres humanos. Né? Uhum. Dignidade humana mesmo da pessoa. Que você... E a gente acaba fazendo com as crianças coisas que você não fazia com nenhuma outra Eu ia pessoa, comentar nem isso com agora. animal. Vai lá e pede desculpa pro amiguinho. Vai lá e empresta o seu brinquedo. Vai, empresta seu carro, empresta seu celular, seu amiguinho. Né? Então, a gente exige coisas de crianças que nem nós, adultos, fazem. Então, assim, é uma reflexão que ela passa por esses lugares. E aí você foi falando, vai me vindo vários flashes, né? Da questão da aldeia. A aldeia, isso está escrito no ECA, como eu falei. Estado, sociedade e família precisam cuidar das crianças. Crianças têm, eu não sei se vocês sabem, mas às vezes as pessoas da psicologia não têm essa noção, porque é mais do direito. Criança é prioridade absoluta. Idoso é prioridade, PCDs é prioridade, mas criança é prioridade absoluta. Então, o que isso diz? Formulação de políticas, aplicação de políticas e tudo mais. Só que parece que cada vez mais os pais estão mais sozinhos para criar os filhos do que em aldeia. Quer um exemplo? Uma criança fazendo birra. Uma criança... Não, um outro exemplo que eu adoro. Quando eu não tinha filhos. É ótimo isso, né? Quando a gente não tem aqui, depois que a gente tem. Eu ia para os restaurantes e quando eu via as crianças com tablet, com celular, falava, gente, olha aí o que a gente está fazendo com as nossas crianças, né? A criança já não consegue esperar um prato, e né? Aí depois que eu me tornei mãe, eu confesso que tem duas coisas que para mim, 3 coisas, vou falar, são muito difíceis. Eu acho que eu já evolui muito da criação que eu tive, que os meus pais tiveram, para o sentido de uma criação respeitosa, eu acho que eu já evoluí assim, uns 70%, mas eu ainda preciso evoluir. Um dos meus calos é tecnologia também. As minhas filhas acabam assistindo mais do que eu gostaria e que a ciência recomenda que elas deveriam assistir. Doces, elas acabam comendo mais doces do que deveriam. E a questão que a gente falou do dar ordens, né? Da comunicação um pouco mais agressiva mesmo. Aí hoje, entra com a criança num restaurante, sem a criança ter tablet, e a criança começa a correr no restaurante, a brincar com as outras pessoas. Reparem os olhares das pessoas para os pais dessa criança. Eles olham para a criança e olham para você, tipo assim, você não está vendo o que seu filho está fazendo? Não tem, esse menino tem mãe, não? E geralmente é mãe, né? Porque eles não falam do pai. Esse menino tem mãe, não? E é uma criança sendo criança. Então, a gente tem uma sociedade, em sua grande parte, que não tolera crianças. Tanto que é comum a pessoa falar, eu não gosto de crianças. Né? Você já foi criança e as crianças estão aí. Né? Se você falar, eu não gosto de animais, muitas vezes você vai ser mais taxado que você falou, eu não gosto de crianças. E, às vezes, aquela criança está fazendo nada mais do que é esperado para uma criança daquela idade. Mas isso incomoda as pessoas. Ou seja, incomoda as pessoas, a criança está no tablet... Só que o tablet dá um certo sossego para os pais que, apesar de encararem esses olhares, né, de olha, você está estragando o seu filho, mas pelo menos não está atrapalhando os outros, sabe? Então, muitas vezes a gente, como eu falei da questão da ciência, você precisa entender o contexto. Você simplesmente falar para qualquer tipo de pai, olha, é zero tela. É zero tela para uma pessoa que não tem suporte nenhum, que está esgotada, que não consegue nem no banheiro em paz, chega a ser desumano. E uma birra num lugar público. Vocês acham que as pessoas vão se oferecer para ajudar ou vão olhar com um olhar julgador de tipo, que educação é essa que você está dando para essa criança? E neurologicamente, a birra, ela é normal e esperada nas crianças. Sim. Todas as crianças fazem birra.
eu gosto de falar que a birra é um curto-circuito cerebral. A criança se desconecta de uma forma ali porque ela não tem maturidade biopsicossocial para lidar com o descontentamento, com a frustração, com a raiva, com o sono, com a fome, né? A gente precisa identificar os gatilhos para agir antes. Porque na hora da raiva, na hora da birra, não adianta dar palestrinha, não adianta. A criança está desconectada. E o que você tem que fazer no momento da birra? O que a sociedade coloca que você tem que fazer no momento da birra? Esse menino precisa de quê? Limite, um coro. E o que a ciência diz? A criança, no momento da birra, ela precisa ser acolhida, ela está passando mal. É como se ela estivesse vomitando, entendeu? Como se ela estivesse convulsionando, só que emocionalmente, porque ela não tem maturidade. E aí, quando você reage dessa outra forma, você está muito mais prejudicando esse cérebro que já está inundado de cortisol, de estresse, que tem um estresse que é chamado na neurociência, que é estresse tóxico, que é, por exemplo, tem uma outra frase que eu gosto muito, que é deixe chorar, mas não deixe chorando. As crianças vão chorar. A gente tem que tomar muito cuidado com o equilíbrio. Não é sair do autoritarismo para o permissivo, o negligente, né? Então, crianças choram, crianças dão birra. As crianças, quando se frustram, elas vão chorar. Ela não vai falar, ok, mamãe, papai, tudo bem, vocês estão certos, vocês querem o melhor para mim. Elas não são programadas neurofisiologicamente para isso. Elas vão, algumas com um grau a mais de intensidade do que outras. A gente precisa avaliar, inclusive, né? Porque um transtorno, o que você avalia se é um transtorno? Frequência, intensidade e sofrimento significativo, né? Para você dizer se é um TOD ou se não é, se é um transtorno, se não é, se é um TDAH, se não é, enfim. E aí, então, essa criança, ela é programada para aquilo. Quem não é programado é a sociedade. E aí, às vezes, os pais, principalmente nesse contexto social, eles respondem àquele comportamento pela pressão social do você precisa fazer alguma coisa. E aí, às vezes, as ferramentas, e foi uma coisa que você falou, né, da nossa comunicação mais agressiva, as ferramentas que a gente tem na nossa caixinha de ferramentas, que a gente aprendeu, são agressividade, bater, cognição física. A gente não aprendeu diferente. A gente precisa aprender diferente, né? A gente precisa atualizar o nosso sistema. Isso é difícil. Quando adulto, isso é muito difícil. Sim. Eu sempre pergunto aos meus alunos assim, quantos de vocês aqui, e olha que os meus alunos, eles são assim, de outra geração, né? Que a gente considera a cada 10 anos uma geração, né? Então, eu tenho alunos de 20 anos, 18 anos, 17 anos. Pergunto para eles assim, quantos de vocês aqui, e eu pergunto para vocês aqui, escutaram dos cuidadores de vocês assim, tá tudo bem chorar, tá tudo bem ficar com raiva. Eu estou aqui com você. Como que a gente pode? Como que eu posso te ajudar? Eu não escutei. Testou? Quase ninguém. Sempre que eu faço essa pergunta, quando muito, uma ou duas pessoas respondem que escutou, que ele foi acolhido. Ou seja, ele aprendeu a fazer uma coisa que hoje é top, né? Assim, no mundo corporativo. Chama de inteligência emocional, mas na psicologia o termo correto é regulação emocional. Uhum. Que é você aceitar, você reconhecer, aceitar todo tipo de emoção, que o Divertidamente é ótimo para isso, Nossa, né? Eu amo. Desde a alegria até a raiva, o nojo, o medo, o tédio, a ansiedade é natural, é do ser humano. E você vai sentir, todos sentem, só que o que você pode fazer, como que você pode direcionar isso de uma forma saudável? E é isso que a gente tem que ensinar para as crianças. Qual que é a dificuldade? Nós não aprendemos. Nós somos analfabetos emocionais. Uhum. E aí, o mais difícil não é lidar com as crianças, o mais difícil é lidar com a gente. É verdade. E aí, primeiro a gente precisa lidar com a gente para lidar com a criança. Uma criança não te dá esse tempo. Tem uma frase que, às vezes, algumas pessoas desse mundo parental usam, que é assim, em caso de emergência, primeiro coloque a máscara em você e depois no outro. Ou seja, primeiro se acalme para depois você acalmar a sua criança. Só que, gente, alguém que já viu uma criança dando uma birra, de jogar as coisas no chão, de querer bater, como que você vai deixar essa criança sozinha para você ir primeiro se acalmar?
Se for possível, faça isso. Né? Então, tem outras estratégias para você fazer nesse momento. Mas nem sempre, eu penso muito nisso. Eu falo assim, gente, se você está num relacionamento ruim, se chega num ponto, você fala assim, olha, cada um pro seu canto, não quero mais, ou vai para sua casa hoje, amanhã a gente conversa. Se você, coisa, né? Se você está num trabalho ruim, você fala assim, olha, não quero, eu preciso de 3 dias de folga, preciso atestar, preciso de férias. Mas na maternidade e na paternidade, você não tem isso. Seu filho está ali tendo uma crise emocional, você está estressado, cansado, você também está numa crise emocional, mas ele precisa de você e você precisa dar conta de alguma forma. Não tem como você falar assim, peraí, eu não quero ser mãe nesse momento, e por favor, pare de dar essa birra aí, me dá 3 dias de descanso, a gente não tem. Então, às vezes, você tem que se regular junto com a criança. Uhum. Até porque, senão, às vezes, se você deixar aquela criança ali sozinha, a criança não sabe se regular sozinha. É, sim. A criança precisa de autorregulação, isso é comprovado pela ciência também, né? Essa questão de, a criança precisa ser independente, precisa ser autônoma. E até a questão de dormir junto.